temos tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Oh Espírito Santo, Tu que leva ao Pai as nossas lágrimas, Tu que é o nosso Consolador, que nos acalenta no nosso momento de desespero, no momento em que o nosso coração está tão despedaçado. Espírito Santo, nós precisamos de Ti. Entregue ao Pai esta noite, Espírito Santo, aquilo que os nossos lábios não conseguem dizer, aquilo que nós não conseguimos expressar, Espírito Santo. Oh, nós amamos a Tua presença e convidamos o Senhor para ficar do nosso lado. Amém. Amém, glória a Deus. Boa noite a todos, graça e paz do Senhor Jesus, amém. Muito bom ter você aqui conosco, para louvarmos a Deus, para buscar a presença dEle, para termos esse momento de intimidade com o Senhor, de aprender mais da palavra e de abrir o nosso coração, como nós fizemos com essa primeira canção, para que o Senhor venha trazer descanso, venha trazer refrigério, venha trazer alento para os nossos medos, nossos desafios, nossas lutas, e para que nós possamos estar a cada dia mais cheios do Espírito Santo. Gostaria de passar alguns avisos. Primeiro, espaço que discípulos, para crianças de até 3 anos acompanhado pelos pais. Esse é o nosso espaço aqui do lado. Você que tem filho pequeno, você pode estar com ele nesse espaço também. O culto é transmitido ao vivo para lá. Então, se o seu filho estiver aí inquieto e você quiser ir com ele, fique à vontade. Se não,
fala para ele, fica quietinho, filho, vamos ouvir a palavra de Deus, vamos ficar todos juntos. Mas temos esse local também. Série de mensagens, toda terça-feira estamos falando a respeito de milagres, a respeito dos atos sobrenaturais de Deus na nossa vida, aquilo que Ele deseja fazer em nossos corações, não só a respeito de cura física, mas também espiritual, emocional. Esses são os temas que nós temos tratado nas terças-feiras. Manhã de oração, toda quarta-feira, às 6:30 da manhã. Você que costuma ir acordar cedo, se você não costuma também, se você vir no primeiro dia, você vai gostar. É muito bacana, é um tempo de oração, de busca. Depois tem um café da manhã, é um tempo de comunhão. Então você está convidado a estar conosco todas as quartas-feiras às 6:30 da manhã. Depois dá tempo de você ir para o trabalho, fica tranquilo. Nós acabamos 7 horas em ponto. Curso de novos membros, início dia 9 de junho. Serão as quintas-feiras às 19h30 e nos sábados às 19 horas. Você pode optar por esses 2 horários. Se você perder uma aula, você pode repor no outro horário. Então, você que se inscreveu, o início é dia 9 de junho. Se você precisar de mais informações, pode se dirigir ao balcão de informações, que eles poderão te informar melhor. Bárbara K, pais abençoando os filhos. Essa é uma cerimônia que nós começamos a realizar na igreja, que diz respeito à transição dos filhos da infância para a adolescência. Quando eles vão começar a participar das nossas programações de adolescentes, quando eles vão estar chegando a um novo nível de maturidade, quando eles começam a se sentir mais soltos, mais livres. E nós não queremos que esse momento seja apenas um momento, ou que eles tenham uma transição difícil, que eles comecem a se tornar adolescentes difíceis. Nós profetizamos o nome de Jesus que eles serão adolescentes abençoados, adolescentes cheios da presença de Deus. E esse é o convite para você, pai, que tem o seu filho de 11 para 12 anos. É isso, Tanner? É de 11 para 12, né? De 11 para 12 anos e 13 também? 12 e 13 anos, para participar dessa cerimônia que será realizada. A data não tem ainda, né? Está esperando ter as pessoas para poder estabelecer a data. Então corra para dar o seu nome. Espaço do livro, do nosso amigo Jair, responsável pelo espaço do livro. Nós já inauguramos, tá? Está a inauguração, mas já está inaugurado. E tem sido uma bênção. Nós já temos várias pessoas adquirindo livros, tendo o seu momento de leitura aperfeiçoado, aumentado por essa disponibilidade da igreja, né? Os livros são muito baratos, são livros em conta, porque nós não estamos colocando nenhuma margem, apenas os custos, as despesas administrativas e frete. Então, apesar que o frete agora, né, aumentou, né? Então pode ser que aumente um pouquinho, mas por enquanto, né, a gente está mantendo um padrão de custo bem legal, né, que é de R$10 a R$25. Então o mais barato é R$10 e o mais caro R$25, das opções que nós temos lá. Então depois do culto você pode se dirigir lá, pode olhar os volumes, pode dar uma folhadinha, aqueles que não tem o plástico, se você se interessar. Oi? Está esgotando já, então, pessoal, já está esgotando. Então corra para adquirir o seu, que a gente vai fazer uma nova compra. Demora um pouquinho para chegar, é rápido, mas demora um pouquinho para chegar. Então você pode perder um livro muito legal lá, que você poderia estar adquirindo antes. Então fique à vontade para poder dar uma olhadinha lá. A live é o nosso retiro de adolescentes, pessoal. Você que é adolescente, você que está aí no gás, que está vindo nas quartas-feiras, ou você que não está vindo, mas quer se enturmar com os adolescentes, principalmente vocês pais, porque os adolescentes normalmente não trabalham, eles não têm dinheiro. Você pode investir na vida do seu filho, bancando para ele ir nesse retiro de adolescentes, ou também nós temos outras opções para custear a ida dele. Nós sabemos o que os retiros têm feito na nossa comunidade, como tem sido uma bênção, como tem sido momentos muito gostosos na presença de Deus, o mover do Espírito Santo, pessoas se convertendo, pessoas sendo curadas. E esse é o nosso retiro de adolescentes. Para os meninos será de 20, 21 e 22 de julho. As vagas são limitadas e na verdade as vagas já até acabaram. Como assim então ainda está apresentando? Porque existe uma lista de espera. Se alguns adolescentes desistirem, aqueles que estiverem na frente da lista de espera
poderão entrar nas vagas. 20, 21, 22 de julho dos meninos e 3, 4 e 5 de agosto das meninas. E o Yakisoba é a nossa famosa promoção para os retiros, né? Valor R$20, entrega dia 30/6, das 11h30 até 1h da tarde. Então, você pode adquirir seu Yakisoba, contribua, ajude nessa obra, porque quanto mais Yakisoba nós vendermos, mais adolescentes nós poderemos levar, mais tranquilos nós ficaremos financeiramente para poder abençoar essa geração que tem se levantado em nossa igreja. Novo tema das quartas-feiras, o tempo. Tem sido uma bênção. Toda quarta-feira 170, 180 adolescentes se reunindo aqui na nossa igreja, na nossa comunidade. Tem sido um momento muito gostoso. São adolescentes que têm buscado ao Senhor, têm aprendido a buscar a Deus. Muitos deles não frequentam a nossa comunidade, não são membros, os pais não são membros da igreja. Então tem sido um programa de evangelismo. Pessoas têm conhecido Jesus através da célula das quartas. Então esse é um novo tema. Incentive o seu adolescente a vir, convide adolescentes de fora da igreja para estar vindo, pois tem sido feita uma pregação na linguagem deles, na roupagem deles, para que eles possam ser alcançados. E agora vamos para dízimos e ofertas. Eu te convido a ficar de pé, mas fique de pé e puxe seu irmão aí, já cumprimenta ele, fala: irmão, que bom que você veio, nesse friozinho aí eu quero pegar na sua mão quentinha, quero te dar um abraço, porque hoje é o dia que o Senhor fez para nos alegrarmos, celebrarmos. E você pode devolver seus dízimos e ofertas. Isso é algo dos membros da nossa igreja. Você visitante, não se constranja, fique à vontade para contribuir, mas isso é algo dos membros da nossa comunidade que sustentam esse ministério. E que o Senhor possa cada dia nos dar todas as condições, para financeiras, físicas, para semearmos no reino. Amém. Eu nasci pra conquistar o melhor de Deus. Correrei, abraçarei tuas promessas. Vou em busca do impossível. Vou contrariar os que duvidam. Minha fé está firmada em ti, Senhor. Uma coisa eu sei, Deus está comigo. Louvarei tua promessa. Louvarei tua promessa. O impossível vai acontecer, eu sei. Tua palavra me garante que vencerei. O impossível vai acontecer, eu sei. Tua palavra me garante que vencerei. O deserto não é o meu lugar. Eu nasci pra conquistar o melhor de Deus. Correrei, abraçarei tuas promessas. Vou em busca do impossível. Vou contrariar os que duvidam. Minha fé está firmada em ti, Senhor. Uma coisa eu sei, Deus está comigo.
mais altos do que os meus. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os meus. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os meus. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os meus. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os meus. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os meus. O impossível vai acontecer, eu sei. Tua palavra me garante que vencerei. O impossível vai acontecer, eu sei. Tua palavra me garante que vencerei. Convidar o Ministério de Intercessão, os presbíteros aqui presentes, que venham à frente. Você que está na segunda, terceira e quarta semana de campanha, você pode estar vindo à frente. Nós vamos estar orando por você, vamos estar ministrando sobre a sua vida, enquanto nós louvamos ao Senhor com mais uma canção. Quando que era difícil se torna
acontecer. Amém. Cremos no impossível, amém? Cremos naquele que faz acontecer todas as coisas que venham nos trazer benefício, que venham nos trazer benefício espiritual, benefício físico. O Senhor quer o nosso melhor. Nós temos um Deus de amor. Nós temos um Deus que nos olha com carinho. Um Deus que olha para cada um de nós, na nossa individualidade, no nosso jeito de ser, no nosso jeito de pensar, no nosso jeito de olhar, no nosso jeito de falar. A palavra diz que todos os nossos cabelos estão contados. A palavra de Deus diz que todos os nossos dias, os nossos anos estão contados. O Senhor sabe tudo que vai acontecer em nossas vidas. E Ele nos quer bem, amém? Ele nos quer bem. Isso é maravilhoso. Isso traz sentido a tudo que nós estamos fazendo aqui. Nós precisamos crer que o Senhor nos quer bem. E hoje nós vamos falar a respeito de milagres, de cura, de restauração. Eu gostaria de te convidar para abrir a sua Bíblia. Você que não trouxe a sua Bíblia, pode ser a Bíblia digital, pode ser a Bíblia de papel. Sente aí do lado de meu irmão que trouxe a Bíblia. E eu vou estar lendo bem pausadamente Marcos, o Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, de 21 a 43. É um pouco longo, eu vou ler pausadamente para podermos meditar na palavra. Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, 21 diz: Tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes na sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos que vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, só piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: Quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: Quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre.
Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém, e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Senhor Deus Pai, estamos na sua presença, Jesus. Nós cremos nos milagres, Pai. Nós cremos que aquilo que o Senhor realizou, Pai, no passado, o Senhor ainda realiza em nosso meio. Nós cremos, Pai, que a mesma presença gloriosa do passado, que esses homens viram, vivenciaram, Pai, nós podemos viver isso hoje, Pai. Nós podemos sentir a sua presença, o seu cuidado. E nós sabemos que os milagres não cessaram, Pai, mas eles continuam. Nós sabemos que o seu poder, ele não cessou, mas ele continua. Dá-nos fé, dá-nos amor, dá-nos compaixão pelo próximo. Dá-nos, Pai, tudo que nós precisamos para experimentar mais de Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, esse milagre, na verdade, é um combo, né? São 2 milagres em uma só história. Jesus, ele tinha acabado de sair de um local, estava de barco, e várias multidões o seguiam. E ele estava andando quando veio um homem pedir socorro. E enquanto ele estava atendendo um socorro, veio outra pessoa que precisava também de algo, que era a mulher do fluxo de sangue, e também pediu para ele, de outra forma, né? Não pediu, mas tocou nas vestes para que fosse curado. Desse milagre, desses 2 milagres, nós conseguimos compreender algumas coisas sobre como Jesus atua em nossas vidas, sobre como Jesus opera os seus milagres e as suas maravilhas. Eu acho que o principal que nós devemos estar sempre em nossa mente é que Jesus sempre está a caminho de um milagre. Jesus sempre está a caminho de um milagre. Ele nunca está fazendo outra coisa do que senão buscar ajudar os seus, buscar o coração daqueles que são os seus. Jesus sempre está em direção a uma pessoa que pede, a uma pessoa que tem no coração um desejo de que algo seja transformado, de que algo seja mudado. Jesus sempre está a caminho de um milagre. Outra coisa é que Jesus, ele controla as situações da nossa vida, ele entende as situações da nossa vida, e ele busca desenvolver a fé nos nossos corações e na nossa mente. Jesus bem conhecia o dilema de Jairo, que sua filha estava prestes a falecer. Jesus bem conhecia os dilemas da mulher do fluxo de sangue, e ele usou todas essas situações para desenvolver fé na vida da pessoa. Então Jesus, meus amados, meus amigos, ele compreende as nossas lutas, as nossas dores, e ele permite para que nós tenhamos fé e confiança de que Ele é a solução, de que só Ele pode tratar os nossos defeitos, as nossas dificuldades, os nossos medos. Ele olha para todas essas situações e encontra uma maneira de gerar em nós essa fé, essa confiança, quando nós entramos em contato com Ele e entendemos quem Ele é, quando nós entramos em contato com Jesus e entendemos o seu caráter, aquilo que Ele deseja para nós, as situações começam a se encolher, as situações começam a ficar pequenas,
aquilo que antes era grande, igual nós cantávamos, né? Aquilo que parecia difícil, depois se tornou impossível. Quando Jesus aparece, tudo fica tão pequeno. Fica tão pequeno porque Ele é muito grande. E Ele controla essas situações da nossa vida, para nós entendermos que Ele tem poder, que Ele consegue, que Ele tem o poder sobre a doença, sobre a cura, sobre a saúde, sobre as nossas emoções, sobre o nosso coração. E o terceiro ponto a respeito de Jesus é que Ele corresponde à fé dos seus de maneira íntima. De maneira íntima. Às vezes nós pensamos que Jesus é uma grande máquina de fazer milagres, né? Que Jesus faz milagres em escala de produção, que Jesus é como se fosse uma montadora, né? Não sei se todos já viram montadora de carro, né? Tipo, passa aquele carro lá e já coloca as peças, já coloca a roda, já vai. Às vezes a gente pensa que Jesus, Ele trata a humanidade desse jeito. Às vezes nós pensamos que Jesus, Ele, vamos ligar no automático aqui, todo mundo que precisa de cura, ó, vamos escolher aqui essa galera aqui que precisa de cura, joga na linha de produção, cura. Com essa galera aqui que precisa de cura emocional, joga na linha de produção, vamos curar. Jesus não age dessa maneira. Jesus não age dessa maneira. Ele conhece cada detalhe da nossa vida. Jesus conhece cada dilema, cada medo, cada palavra. Ele conhece. O que Ele disse para Jairo? Não tenha medo, crê somente. Esse é o nível de intimidade, esse é o nível de cuidado. Ele poderia ter falado: Jairo, não tenha medo, eu estou aqui, eu vou dar um jeito. Não, Ele falou: Jairo, não tenha medo, creia, tenha fé. Jesus, Ele quer corresponder à nossa fé de maneira íntima, algo que só você e Ele conhecem, algo que seja um segredo entre vocês, algo que você pode falar para Ele, você pode se abrir. E Ele gera fé de uma maneira tão maravilhosa, que a mulher, ela pensou: se eu só tocar no manto dele, se eu só tocar, eu serei curada. É uma das maiores declarações de fé da Bíblia. Ela acreditou, ela creu que apenas com um toque ela seria curada de uma doença tão tenebrosa, tão difícil. E o ponto central, meus amados, do que eu queria transmitir hoje é que para que as coisas aconteçam de uma forma sobrenatural na nossa vida, de que as coisas que nós pedimos sejam atendidas, o que esse cenário ele nos transmite? Já entendemos as características de Jesus, que Ele sempre está a caminho de um milagre, que Ele controla e entende as situações da nossa vida, e que Ele quer corresponder à nossa fé quando nós entendemos que as situações estão na mão dEle. Essas são as características de Jesus. Mas existe a contrapartida. Jesus quer que nós saiamos da multidão e demonstremos fé. Saiamos da multidão. Jesus quer encontrar-nos de maneira separada. E por que eu entendo isso? Porque nesses textos existem dois tipos de multidão. A primeira multidão nós podemos ver, porque são aqueles que estavam espremendo Jesus. Esse é um tipo de multidão. Essa multidão são os próximos, mas os próximos que não querem se aproximar. Por que eles não querem se aproximar? Porque nenhum deles fez o que aquela mulher fez. Nenhum deles teve a fé que aquela mulher teve. Nenhum deles ousou tocar em Jesus como aquela mulher tocou. Nenhum deles creu como aquela mulher creu. E eles estavam espremendo Jesus. Eles estavam até mais perto do que aquela mulher, porque a palavra diz que ela teve, eu imagino que estava aquela galera, aquela multidão, e aquela mulher teve que vir no meio, teve que abaixar para poder achar aquela parte da roupa de Jesus e tocar com grande fé, enquanto várias pessoas estavam espremendo Jesus. Só que ninguém dessa multidão foi curado. Ela foi. Por quê?
porque eles estavam próximos, mas não queriam se aproximar de verdade, não queriam desfrutar da presença dele, não confiavam que ele era a única fonte verdadeira. Eles só estavam de passagem. Eles viram um alvoroço e seguiram o alvoroço. E Jesus espera que nós não fiquemos no meio dessa multidão, que nós sejamos como essa mulher, que fez de tudo para tocar em Jesus, que foi extravagante, sim, foi extravagante, foi do jeito dela, mas ela saiu do meio dessa multidão. E o outro tipo de multidão são as pessoas que nós vemos um pouquinho depois do texto, que já é no caso de Jairo. Primeiro, são aquelas pessoas que chegam para Jairo e dizem: Jairo, sua filha já morreu, não incomode mais o mestre. E a Bíblia diz que Jesus não deu ouvidos a eles. Nós não queremos ser essa multidão que Jesus não dá ouvidos, essa multidão pessimista. Eu acredito que essa multidão são os de longe, é a multidão lá de longe, que se aproxima por acaso. Muitos de nós às vezes não somos assim, ficamos lá longe, de vez em quando nos aproximamos de Jesus, mas nós não temos intimidade o suficiente para acreditar nele. Então a gente fala: cara, esquece isso aí, já morreu, já não tem mais jeito, já acabou, não incomode mais Jesus, não incomode mais Jesus. E existe também a outra multidão, que é essa multidão que fica lá longe e às vezes se aproxima, que na verdade Jesus se aproximou deles, é aquela galera que estava no velório. Aquele pessoal estava no velório, já estava cantando músicas fúnebres, já estavam, daquele jeito, tristes, chorando. E Jesus chegou: gente, acaba tudo isso aqui, acaba, vamos parar com isso, ela só está dormindo, ela não morreu. E o que eles fizeram? Caçoaram de Jesus, começaram a rir, porque eles não conhecem o mestre. Eles são uma multidão que prefere ficar longe. E quando Jesus aparece, ou quando eles se aproximam de Jesus, eles não têm fé o suficiente. Eles não têm fé o suficiente para tocar nas vestes de Jesus. Eles não têm fé o suficiente para acreditar que Ele tem poder sobre a morte, sobre a vida. E esses são os dois tipos de multidão que nós devemos sair desse meio. E aqueles que experimentam os milagres, que é a parte boa, são aqueles que experimentaram os milagres, tanto Jairo quanto a mulher do fluxo de sangue. Quando eles saem do meio dessas multidões, como eles se posicionam? Quem são essas pessoas? Primeiro eu vou falar de Jairo. Jairo é aquele que tem tudo a perder. Por que ele tem tudo a perder? Jairo, ele era chefe de sinagoga. Ele era um judeu de altíssimo grau na época. Ou seja, ele tinha os seus pares, ele tinha os seus amigos que não acreditavam em Jesus, que na verdade queriam matar Jesus. Eles não gostavam de Jesus. Então, pensa comigo. Ele era uma pessoa que tinha tudo a perder, porque quando ele se expôs, como diz na palavra, se ajoelhou e falou: mestre, minha filha está morrendo, me ajuda, eu não quero perder ela está doente, ela está mal, me ajuda. Quando ele fez isso, ele pôs tudo a perder. Por quê? Porque ele foi provavelmente caçoado, porque os amigos dele talvez não queriam mais andar com ele. O status dele, a profissão dele, aquilo que ele fazia, foi por água abaixo. E muitas das vezes nós somos essas pessoas. Às vezes nós temos o nosso orgulho. Às vezes nós temos a nossa camada religiosa. Aquela camada religiosa que diz que não, as coisas não funcionam assim. As coisas não funcionam assim. Não é uma oração e eu vou ser curado. Mas por eu fazer isso vai acontecer aquilo. Não é assim que funciona. E às vezes nós temos tudo a perder por confiar em Jesus. O nosso ego cai. Tudo aquilo que nós construímos,
através dos nossos próprios esforços, cai por terra. E Jairo era um desses. E sabe qual foi o pensamento que fez ele se mover? É isso que eu queria deixar plantado nos nossos corações. As pessoas que têm tudo a perder, porque não querem abrir mão de algo para experimentar o milagre, isso se quebra quando ele pensa: essa é a minha única chance. Essa é a minha única chance. Foi o que Jairo pensou. Porque com certeza ele pensou em inúmeras coisas que ele poderia ter feito. E com certeza a última que veio na cabeça dele poderia ser se humilhar diante de um mestre que a minha doutrina, que os meus pares, que as pessoas da minha religião abominam. Isso é a última coisa que eu vou pensar em fazer, mas ele foi alcançado pela fé. A fé de crer que aquela era a única chance dele. Ele não teria outra chance. Não existe outra fonte de cura. Não existe outro mestre capaz de fazer, só Jesus. E isso rompeu com todas as barreiras. E ele foi capaz de se humilhar, mesmo tendo muita coisa a perder. Outra coisa, outro aspecto, é a respeito da mulher do fluxo de sangue. Ela era ao contrário de Jairo. Ela era uma mulher que não tinha nada a perder. Ela não tinha nada a perder. Por quê? Já faziam 12 anos que ela estava doente. 12 anos. Com fluxo de sangue. Alguns estudiosos dizem que esse fluxo de sangue poderia ser alguma doença relacionada ao ciclo menstrual. Algo nesse sentido. Não sei se é verdade, se é isso mesmo, mas vamos supor que seja. E na época, as mulheres que tinham esse tipo de problema, elas eram excluídas da sociedade. Elas eram consideradas impuras. Elas eram consideradas à margem. Elas ficavam reclusas. E essa mulher, por perder tanto sangue por 12 anos, deveria ser uma mulher muito fraca, uma mulher debilitada. Acredito que ela não conseguiria cuidar de uma família. Eu acredito que ela não devia ter uma família. Ela não tinha nada a perder. Ela estava com a vida aos frangalhos, a vida aos pedaços, por tanta dificuldade com esse problema de saúde. Mas quando nós não temos nada a perder, qual é a frase que nos faz movimentar em direção à fé, em direção a tomar posse do milagre? Essa é a minha última chance. Essa é a minha última chance. Quando nós estamos no fundo do poço, sem nada a perder, quando nós estamos com aquela vida destruída, sem nada a perder, quando nós estamos doentes, debilitados, qual a primeira coisa que vem na nossa mente? Essa é a minha última chance. Se eu não der esse passo, se eu não tocar nas vestes do mestre, se eu não mover o meu corpo, se eu não confiar, se eu não acreditar que Ele é a fonte, que Ele é a fonte de toda a cura, eu vou perder a minha última chance. Então, meus amados, o que eu queria trazer nessa noite aos nossos corações é que para demonstrarmos a nossa fé, nós precisamos sair dessas multidões. Saia da multidão que se aproxima de Jesus, que busca alguma coisa, mas que não toca Ele de verdade, que não se aproxima de verdade, que considera Ele como mais valioso, que considera Ele como fonte de cura. Saia do meio dessa multidão. E saia também do meio da multidão que fica longe e de vez em quando se aproxima, porque eles não acreditam, eles não têm fé, eles duvidam, eles caçoam, eles zombam, eles vão zombar da sua fé, eles zombam da sua fé. E o que eu estou querendo dizer aqui é que você não precisa ficar recluso da sociedade. Eu espero estar sendo compreendido. Você tem que sair do meio dessa multidão para experimentar mais de Deus, para experimentar o processo da sua cura, para experimentar o processo adquirido através da fé e da confiança. E se você tem tudo a perder,
Se você olha para si mesmo e diz: se eu confiar, se eu tiver fé, se eu entregar, eu vou perder tudo que eu adquiri até hoje. Minha autoconfiança, meu ego, meu cargo, meus amigos. Pense que essa é a sua única chance. Que essa é a sua única chance. Não há outro lugar. Não há outro lugar. E se você não tem nada a perder, se tudo já deu errado, se você acredita que você está recolhendo cacos de algo destruído, pense que essa é a sua última chance. Pense que essa é a sua última chance, talvez, de vir aos pés de Jesus e tocá-lo. Aquela mulher com certeza deveria pensar isso, porque dá 12 anos. Quem não pensa isso? Quem não pensa isso, meus irmãos? 12 anos sofrendo, 12 anos quase morrendo. Você não pensa: é minha última chance, eu tenho que dar um jeito, eu tenho que ir atrás, eu tenho que buscar. Jesus sente a nossa dor e busca fé para se tornar o bálsamo. Jesus quer algo íntimo e pessoal e busca quem o queira como amigo e Senhor. Jesus quer realizar um milagre em sua vida. E você crê? Você crê? Você crê de verdade? Você crê que Ele é a fonte de toda cura, que Ele é a fonte de toda restauração? Você crê que Ele se fez homem para salvar a sua vida? Não só o seu espírito, a sua alma, o seu todo espiritual que irá um dia para a glória, mas para te salvar também das armadilhas nessa terra, para te salvar das doenças dessa terra, não só físicas, espirituais, emocionais. Que Ele te quer bem, que Ele te ama, que Ele quer que você seja a melhor pessoa possível, que Ele quer tratar suas feridas, que Ele quer te curar. Eu vou ler Lucas 18, de 1 a 8. O ministério de louvor pode subir já, por favor. Porque nós precisamos exercitar a nossa fé. A fé também é um exercício. Se nós não exercitarmos a nossa fé, dermos um voto de confiança para Jesus, irmos em direção a Ele sem medo, como Ele disse para Jairo: não tenha medo, mas creia. Se nós não tivermos medo e confiarmos, Ele irá fazer o que nós pedimos. Ele irá fazer o que nós pedimos. Isso é bíblico, meus irmãos. Todas as vezes que Jesus fazia um milagre, Ele dizia: você crê? Você crê que eu posso fazer isso? O que você quer? Ele falava: o que você quer de mim? Eu quero tal, mas Jesus... E Jesus falava: mas você crê? Mas você crê em mim? E o exercício espiritual é a oração. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo demais. Eu vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo: Ele lhes fará justiça, e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Encontrará fé na terra? O que Jesus disse? Acaso eu, que sou um bom pai, acaso eu, que amo os meus filhos, eu não agirei depressa? Eu não agirei com senso de urgência sobre aquilo que eles me pedem? Eu agirei. Mas quando eu olho para a terra, eu tenho encontrado fé, eu tenho encontrado confiança? Ou eu tenho encontrado pessoas que se apoiam nos seus próprios desígnios, pessoas que se apoiam nos seus próprios conhecimentos, pessoas que se apoiam na sua própria força,
Pessoas que entregam e pegam, que entregam e pegam, que entregam e pegam. Meus amados, eu tenho plena convicção que hoje o Senhor Jesus quer derramar cura neste lugar. Eu tenho plena convicção disso. Tenho plena convicção disso. Que o Senhor Jesus, Ele olha para cada vida aqui de uma maneira particular. Olha todos os nossos problemas, dilemas e dificuldades. Olha nossos problemas físicos, nossos problemas espirituais, nossos problemas emocionais e os nossos dilemas. E que hoje Ele tem um bálsamo para as nossas vidas. Que hoje Ele tem algo diferente para a sua vida. Mas eu te convido a exercitar a sua fé. Exercite a sua fé, confie nele. Joga tudo para o alto e vem. Joga tudo para o alto e vem. Porque Ele está de braços abertos, Ele quer te curar. Ele quer fazer um milagre na sua vida. Por isso eu gostaria de chamar a equipe de intercessão aqui à frente. Gostaria que todos ficassem de pé, meus irmãos. Gostaria. Peço que todos fiquem de pé. No ministério de intercessão, os presbíteros, os seminaristas, as pessoas que estão aqui para orar pelas nossas vidas. E nessa noite, Natan, pode apagar todas as luzes, deixa só uma fileirinha, só esse filetinho aqui, só esse aqui em cima de mim. Pode apagar todas as outras, por favor. Eu gostaria de te convidar, você que está na quinta, sexta, sétima e primeira semana da campanha, mas não só vocês, eu gostaria de te convidar, a você que tem pedido a Deus: Senhor, eu tenho esse caso aqui, eu tenho essa dificuldade, eu tenho essa cura, sabe? Sei lá, eu não posso ter filhos. Sei lá, eu tenho uma dor muito forte, eu tenho algo que me incomoda, eu tenho algo, Senhor, que me tira o sono. Eu tenho uma doença emocional, eu tenho algo que eu preciso de uma porta que seja aberta, algo que pareça impossível para você. Eu venho te convidar também a vir à frente, para que os nossos irmãos estejam orando por vocês, porque eu creio que a resposta do Senhor virá. Porque eu creio que a resposta do Senhor virá sobre a sua vida. Porque hoje é um dia de alinhamento de Deus com a sua vida, é um dia de resposta. É um dia preparado para você exercitar a sua fé. É um dia preparado por Deus nessa noite, para que você entregue as coisas. Você que tem tudo a perder às vezes, e você que não tem nada a perder mais, saia do meio da multidão. Saia do meio da multidão. Venha à frente enquanto nós louvamos ao Senhor com essa canção. Natan, pode apagar essas luzes aqui da frente, também a que está vindo em mim aqui, por favor. Deixa só aquela luzinha ali atrás, só ali atrás ali. Tira o refletor aqui, por favor. Pode colocar no início. Meus irmãos, venham à frente. Venham à frente. Venham à frente. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus a me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim,
Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus a me ajudar. Nunca houve noite, o nascer do sol, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus a me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, eu sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, eu sou a tua imagem. Usa-me, ó Filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte,
mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, Para Deus não é impossível. aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Eu sou o teu milagre. Usa-me, Eu quero te servir. usa-me. Eu sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Glória a Deus. Glória a Deus porque Ele é bom. Glória a Deus porque Ele opera o querer e o realizar do Espírito em nossas vidas. Glórias a Deus porque Ele é soberano. Glórias a Deus porque Ele é. Nós não somos, Ele é. Ele é, sempre foi, sempre será. E Ele está aqui neste lugar. E Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Vamos aplaudir esse Jesus. Aleluia. Ele é tremendo, Ele é tremendo. Ele é tremendo. Dê um abraço aí no seu irmão. Diga para ele: irmão, vamos ter fé juntos. Vamos caminhar na fé juntos. Vamos acreditar juntos, porque Deus é maravilhoso. Vá na paz do Senhor. Deus os abençoe. Deus lhe dê tudo que vocês precisam, porque Ele é bom. Amém.